Vinheta, rodou a vinheta. Foi. Vamos lá. Tirar o áudio aqui. E aí, cara? Tudo bom, Heitor? Como é que você está? Tudo ótimo. Tudo na paz? Tudo, graças a Deus. Boa semana foi, bastante trabalho. A live rendeu frutos. Muita gente conversando, muita gente falando que viu a gente. Tivemos um total de quase 200 visualizações, assim, não ao vivo, mas depois acabou um negócio bem legal, né? Eu acho que ficou... Eu vi para bastante cliente aqui, para eles, para dar um ânimo. Sim. Né? Estou vendo muita gente para baixo, muita gente com excesso de ansiedade. Sim. Assisti bastante vídeos sobre isso também, para tentar tranquilizar o pessoal e dizer que a gente vai, semana a semana, tentar ajudar aqui. Aham. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que, na minha opinião, são muito importantes. O primeiro deles é sobre o que eu chamo de 10 pilares para os negócios digitais que estão surgindo no momento atual. Quando eu falo negócio digital, eu não estou dizendo que você tem que abrir uma empresa nova. Eu estou dizendo que a sua empresa passa a ter uma mentalidade digital para fazer as coisas no dia a dia. Só que isso vai estar alicerçado também numa questão que eu coloco que é muito importante aqui na agência, que é a comunicação, é a visibilidade. E essa comunicação passa pela tua área. Né? Você mandou um vídeo esses dias que eu gostei demais, que é aquele que faz a captura do que você está passando na tela e transforma em vídeo junto com o áudio que você está falando. Sim. Simplificar, né? Mostra que é uma coisa simples, né? Não é uma... A gente não necessariamente tem que ficar... do sistema que eu não gravei. O nome é usar o Atube Catcher, que ele faz captação de tela. Eu uso muito para fazer tutorial de Photoshop, Illustrator, algumas coisas de design que eu coloco no meu canal. Né? Então fica... É bem legal. Acho que dá pra gente fazer e dá pra produzir umas coisas bem interessantes, né? Sim. Lembrando a quem está nos assistindo ao vivo depois na gravação aí do YouTube, tem alguém aqui. Sim, aqui também. O pessoal no Chia. E hoje, infelizmente, estamos fazendo vídeo cada um de seus respectivos QGs. Sim. Lembrando que não tem ninguém aqui comigo, tá? Dentro da empresa. Eu estou em casa. Está todo mundo em home office. O meu estúdio é em casa, então não tenho o que fazer. Né? Então... Para aqueles que não sabem, em breve teremos um feriado para todo mundo ficar mais um pouco em casa. Opa! Negócio, ó. Eu tô arrependido essa semana. Inventei de cortar minha barba, a barbeira tá fechado. Fiz uma caca, tá horrível, minha cara tá redonda. Mas espero que dê tempo de crescer de volta na quarentena. Não. Daí minha mulher dá as contas se eu fizer isso. Revela quem é a idade. É? Ela vai ser inteira branca, então eu vou ficar parecendo Papai Noel. Ah, mas nada que uma tinta não resolva. Não que eu use, tá? Olha a oportunidade. Isso aqui é natural, tá? Você sabe que você acabou de dar uma ideia para poder fazer um tutorial de barba em casa. Né? Quando ele for fazer a barba de novo da pessoa, a barba não vai estar tão falha e vai tomar menos tempo. Pois é. Eu falo, preste atenção em tudo que está acontecendo para você capturar oportunidades. Exatamente. Bom, eu vou querer fazer o seguinte, eu vou abrir um pouco desses 10 pilares aí para vocês, para quem está nos assistindo, e aí baseado nesses 10 pilares, eu gostaria que você colocasse
cada um, ou de alguns que eu passasse, alguma observação a respeito de imagem, foto, áudio, vídeo, a respeito do que eu estou falando. Tudo bem? Certo, bora! Então vamos lá. 10 pilares para o negócio digital no momento atual. Ou seja, como que eu devo transformar o meu negócio que está rodando hoje no offline para digital. Então a gente separou 10 elementos que eu chamei de pilares, que são coisas importantes que você tem que prestar atenção, que vão te ajudar no dia a dia e vão fazer com que isso seja efetivo. Tá? Primeira coisa que você precisa saber, não menos importante das 10, mas eu elenquei como primeira, é o seguinte: você precisa saber que nada vai mudar em relação a problemas que você tenha no teu negócio local. Pode ser que aumente, mas os problemas de um negócio, quando você transforma em digital, são literalmente os mesmos, tá? Nada muda. Por quê? Porque você vai ter que se alinhar aos 5W2Hs, você vai ter que continuar usando os 4Ps, você vai continuar tendo que usar os 4 U's. O que são os 4 U's? Eu falei com uma pessoa sobre 4 U's e ele falou, não sei desse se trata. 4 U's, na verdade, é uma técnica muito usada dentro de estratégias de copy, de melhoria de processo de visibilidade. Então é o seguinte, o seu negócio está sendo útil para o seu cliente, o que você vende é útil para o seu cliente, efetivamente. Você tem algum conceito de urgência, ou seja, em relação à entrega disso, a pessoa precisa disso para aquele momento, para aquela hora, ou no menor tempo possível. Será que o seu produto segue esse requisito? Será que ele é único? Ou seja, eu vou encontrar o teu produto em cada esquina? Talvez não. Quanto mais único ele for, melhor. E entre os 4 U's, se ele é ultra específico. Ou seja, se ele está seguindo uma regra de ter um detalhamento tão forte que eu vou conseguir efetivamente adquirir esse produto. Esse é o primeiro pilar aí do negócio. Uma outra coisa que o pessoal não entende. Quando você tem um negócio offline, ele tem um horário de funcionamento. O negócio online, ele pode ter um horário de funcionamento também, só que os canais que você se comunica em relação a estar disponível para o cliente mudam um pouco. E que canais são esses? Ou seja, onde que eu tenho que estar sempre disponível para essas pessoas? Eu tenho que estar disponível no WhatsApp, eu tenho que estar disponível no web chat, seja com robô ou não. Eu tenho que ter formulários específicos de contato no site, tanto para falar sobre produtos, sobre serviços, sobre atendimento, sobre dúvida. Né? Eu tenho que falar com ele também através de telefone fixo. O telefone fixo não morreu, eu preciso ter um telefone fixo. Algumas empresas que contratam serviços precisam ligar nesse telefone fixo, porque às vezes não é proibido ela falar no telefone celular. Será que eu tenho uma estratégia de call tracking? Ou seja, será que eu gravo as ligações das pessoas que me ligam? Será que eu tenho um telefone, por exemplo, se eu tenho um produto que pode ser vendido para o Brasil inteiro, será que eu tenho um telefone em João Pessoa, na Paraíba, para atender quem mora lá, nosso amigo Luan, que está nos assistindo agora lá de João Pessoa? Não sei. Será que eu tenho uma ferramenta que liga para o meu cliente, bastando ele colocar o telefone dele no meu site e eu retorno para ele automático através do departamento comercial, que é chamado de click to call? Será que eu tenho alguém respondendo às pessoas em redes sociais? Esse é o segundo pilar que as pessoas deveriam trabalhar. E aí eu abro um gancho para você, Heitor, para falar também sobre se eu tenho que estar sempre disponível. Será que eu estou tirando dúvidas desses meus clientes por vídeo? A experiência que a gente tem hoje é o seguinte, eu estava vendo
um material da... fugiu o nome dela, mas da Regiane Toigo essa semana, ela falando sobre produção de vídeo, né? O vídeo como ferramenta de interação online, ele, tanto para resposta de vendas, quanto para resposta de retorno no site, tanto para acessos, ele chega a incrementar 50%, 70% nos resultados. Você pegar, por exemplo, um e-commerce que tenha vídeo também do produto, a pessoa vai ficar mais tempo olhando, ela vai olhar detalhes que ela não veria antes. E daí você fala de e-commerce, mas, por exemplo, quantas concessionárias ou lojas de veículos hoje fazem vídeo dos carros que eles têm disponíveis, né? A foto em si, o celular veio meio que banalizar um pouco isso. Todo mundo faz foto, todo mundo tem foto. A própria internet, você pode, por exemplo, eu tenho um carro modelo tal, eu vou lá, procuro a foto produzida desse modelo e coloco aquela ao invés da foto real do que eu tenho ali, né? Então tem vários negócios hoje utilizando o vídeo que você falou. Você está disponível via vídeo, ter respostas via vídeo. Você, por exemplo, tem um saque onde a pessoa tem tem alguém dando, como eu posso dizer, alguém fazendo um tutorial de como funciona tal coisa, como se responde. Você ter as principais respostas em vídeo é uma forma de ser mais didático, né? Mais didático, mais rápido, né? Às vezes a pessoa não tem tempo para estar lendo, ela consegue utilizar o vídeo como se fosse um podcast e só ouvir as respostas, né? É uma prática muito comum no YouTube hoje, né? O pessoal fazer um FAQ, né? Isso. Muita gente não faz isso, que é uma coisa até meio óbvia, né? São produções relativamente simples, né? Mas o pessoal ainda tem medo, né? Eles não têm essa... O AutoCAD que você comentou agora serve para isso também. Eu vou lá, ponho na tela algumas coisas que eu faço, que eu quero tirar de dúvida do meu cliente, falo sobre isso, gravo isso e ponho. Você faz com base num PowerPoint. Você põe gravando a tela, um PowerPoint que qualquer um hoje sabe fazer. Não precisa fazer aquela coisa super elaborada, uma mega edição, né? PowerPoint, um PDF, hoje eu estou dando um tiro no pé de várias agências aí, mas que na verdade as agências hoje elas têm que ser soluções, elas têm que trazer resultado, ela não vende mais criação, não vende mais arte. A agência que vive só disso, vê uma ferramenta online que quebrou quase todas, que se chama Canva, né? O cara vai no Canva, faz um PDF, não precisa nem mexer no PowerPoint, muito mais legal, mais elaborado. Depois roda esse PDF gravando com áudio, usando um headset e o próprio Atube Catcher, né? Que é um programa gratuito, né? Tá mais acessível do que o pessoal pensa. O pessoal tá à mão. O problema é que é o seguinte: quem tem de 30 e poucos... O internet é pesado para você aprender, você vai na internet e ainda reduz o peso dele para poder subir no site. Exatamente. Deixar igual uma apresentação, você tem apresentação online. Não, e o vídeo... Não, e o próprio vídeo, você tem programas aí, que eu já falei num dos meus vídeos, o Handbrake, é um programa que você reduz o tamanho do vídeo para você poder mandar para o WhatsApp, se você quiser. Você diminui a resolução. Depois coloca Depois eu vou colocar nas descrições. Tem programas aí, é aquela coisa. Hoje você tem, por exemplo, alguém que tem uma noção de vídeo, uma noção de internet, uma agência, para te orientar no que você deve fazer, para te orientar como você vai estar presente, você não precisa incrementar muito nem em recursos nem em mão de obra, né? Se tiver alguém que tem um pouco de familiaridade com as ferramentas, você vai ficar quilômetros à frente do seu concorrente que ainda está analógico. O seu concorrente que ainda, pasme, mas ainda tem gente que só tem telefone. Tem gente que não responde e-mail. Tem empresas que, por exemplo, eu falo para eles usarem, quando vai agendar uma reunião, que mexe, tem algumas pessoas que falam para mim, eu esqueci da reunião, não me lembrei. Eu falei, gente, usa como agenda. As reuniões estão lá faz quase 5 anos. Está discriminado o que ele me alerta, está tudo. Você discrimina o tempo de reunião, os temas, tudo isso, quem estava presente, quem foi convidado e tudo isso. Mas é aquela coisa, esse processo de digitalização é uma quebra de paradigma, uma quebra de cultura para muita gente. Que eu estou falando, e não é só para pessoal mais velho, não.
Você pega quem tem 30 anos para cima, ainda está naquela cultura antiga. Tem muita gente ainda achando que as empresas ainda funcionam da mesma maneira. Um negócio que tem que ficar bem claro: depois dessa crise do coronavírus, o mundo empresarial, o mundo dos negócios não será o mesmo. As suas relações de trabalho não serão as mesmas. Tem muita empresa que, assim, contratou forçadamente um consultor para fazer uma revolução digital dentro dela. Esse consultor se chama coronavírus, né? Elas tiveram que aprender e perceberam que tem muito funcionário produzindo muito mais e muito melhor com home office. Coisa que o pessoal não pensava. As relações de trabalho vão mudar. O advogado trabalhista vai ter que começar a pensar melhor nisso, né? Sindicatos correndo atrás para ver como vão ser essas relações de trabalho daqui para frente. E as relações comerciais também vão mudar bastante. Quem nunca tinha feito, como meu pai, nunca tinha feito compra de supermercado online, né? Ligou para mim super feliz que fez compra no Pão de Açúcar. E chegou tudo bem, tudo legal, tudo bonitinho e tal, com uma taxa irrisória. Mesmo, assim, não estou fazendo propaganda do Pão de Açúcar não. Se quiserem patrocinar o canal, a gente aceita, mas é bem legal, sempre é bem-vindo. Mas a taxa que cobraram, se bobear, não paga a gasolina de ir até lá e fazer compra, o tempo que levou, né? Eu tenho que no supermercado que estão se surpreendendo, eles não têm o e-commerce inteiro instalado por uma questão logística, porque eles não têm o mesmo tamanho, a mesma capilaridade que o Pão de Açúcar, mas eles estão super satisfeitos com entrega online. Sim. Entrega a pedido postado dentro do site, porém não através de uma plataforma completa. Mas coisa simples, do tipo, olha, eu quero 2 quilos de batata, 3 quilos de feijão, um pacote de arroz, entrega no endereço tal. Pois não, liga para a pessoa, confirma, fala, estou levando a maquininha, o cartão, chegando lá, a pessoa valida os produtos, paga e tchau. Não, só você deslocar uma pessoa do administrativo ou do caixa para um telemarketing que possa atender isso via WhatsApp ou via telefone, cara, tá resolvido, criou processos, né? Você pega quantos mercados não substituíram as listas de transmissão do WhatsApp essas listas substituíram aqueles folhetinhos que são entregues nas portas das casas aos quilos por dia, né? Não, a gente faz no supermercado que a gente coloca as ofertas da semana no Facebook, no Instagram, e ali tem um link. Ele clica no link e vê as ofertas da semana naquele painel. Sim. Ou seja, acabou essa história de papel. Papel suja, de repente pode se transformar num lixo não reciclável, está cortando árvore, tem a pessoa para entregar que vai ser oneroso para o supermercado, e não é todo mundo que recebe aquilo que olha aquilo, entendeu? Joga fora. São poucas as pessoas que ficam guardando papéis de supermercado em casa. E um negócio, o supermercado só faz isso porque não é ele que paga. Porque quem paga são os fornecedores, né? Tem isso. Porque o resultado que isso traz para o mercado eu não sei, eu não tenho acesso a números, mas não deve ser hoje, não deve ser nada tão forte como era alguns anos atrás. Eu acho que o digital, assim, a produção digital em geral vai evoluir para isso, né? Mas voltando, assim, esse foi o primeiro pilar, né? Vamos continuar com os próximos aí. Agora eu vou entrar no terceiro, e é uma coisa que é fundamental, que o pessoal sempre esquece. O que o seu cliente realmente está desejando dentro da sua empresa? O que o seu cliente precisa? As pessoas, algumas inclusive agora, pararam as atividades presenciais, ou seja, tiveram que trabalhar de home office, ou por algum motivo, através dessa lei que eu particularmente não concordo de fechar tudo, planificado, horizontal, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. Mas eles pararam para pensar, falaram, legal, agora que a empresa está com a minha porta encerrada, será que esse meu cliente
vai realmente precisar do meu produto, do meu serviço? Porque assim, se o cliente efetivamente precisar, ele vai no site da pessoa, encomenda isso ou pede informação e a gente é um ser humano, consegue dialogar, consegue falar, se expressar. Você liga lá na empresa, manda um e-mail para a empresa e fala, preciso do teu produto. Como que eu faço, quando que entrega? A gente tem muito que buscar, não é essa a questão. Mas será que essas pessoas vão fazer isso? O pessoal ainda não se ligou nisso. Outra coisa, será que o meu produto efetivamente pode ser transformado, não é modificado 100%, mas às vezes a forma de trabalhar esse produto, eu quebrar barreiras desse produto, eu promover um realinhamento desse produto, uma adaptação de procedimento desse produto. Tem um caso bem interessante que eu não vou citar nomes, mas uma pessoa falou para mim, olha, eu executo uma ação dentro da casa das pessoas e as pessoas estão me ligando e cancelando a minha ida para lá. E ela trabalha com um tipo de produto, sem citar o que é, mas que é a base de produtos de limpeza. Então ela está indo dentro das casas levar processos de sanitização para casa. Então como você vai cancelar um serviço que você está levando, você está fazendo limpeza para sua casa? Não faz sentido. A hora que ela entendeu que o produto dela podia ser transformado para esse diálogo do cliente, aí ela falou, nossa, verdade, se eu tiver uma objeção disso, eu vou conseguir falar para a pessoa que é justamente o inverso. Você vai estar trazendo proteção para dentro da sua casa. E a pessoa não se ligava. Falta aí nesse caso, se ela tivesse feito um vídeo tutorial falando disso, uma explicação, não precisa nem ser ela, você contrata um apresentador, alguém para estar fazendo essa explicação, não é caro, hoje em dia você tem muita gente que pode fazer isso aí, né? De novo, se quiser fazer só por áudio, né? Oi? Nossa, fazer. Então, não é caro, a gente faz, você pode fazer, você tem locutor em off que você contrata online para o cara gravar seu texto por valores muito menores do que você pensa. Daí você pega, nos contrata para editar, para montar isso, a lógica para estar implantando isso para você, a gente... A lógica de que a gente faz. Desculpa o jabá, mas também é a hora da gente mostrar o que a gente pode estar fazendo. Né? É a hora da gente mostrar o que a gente pode ajudar você com o que a gente sabe fazer. Né? É exatamente isso, é aquela coisa. Esse é o quarto pilar. Agora que chegamos na metade dos pilares. Uma das coisas que eu percebo é o seguinte... Posso fazer uma piadinha? Na hora que chegar na Patrícia Pilar, não deixa o Ciro chegar perto dela, senão ele vai bater nela. Oi, Ciro Gomes, estamos aqui. Oi pro tio lá. Se tiver alguém do Ceará, manda o link pro tio Ciro. O pessoal agora ama ele, de paixão. De paixão. A polícia, principalmente, gosta do Cid. E gosta dos irmãos. Dos irmãos, né? Muito bom. Aí é o seguinte, uma das coisas que a gente tem que pensar chama-se reduzir o time to market do negócio, de compra. Será que o número de processos envolvidos nessa compra ele não é muito grande, ele não poderia ser reduzido, aperfeiçoado? Quer dizer, de repente a pessoa tem que chegar no local, escolher um produto, passar por um vendedor de balcão, tirar um pedido, mandar entregar, saber quem é, tirar CPF, etc. Sendo que de repente ele poderia criar o que a gente já falou na outra live, para quem não sabe, o Edu estava até elogiando, o processo de drive-thru das vacinas. Né? Poxa, por que não colocar um drive-thru de retirada? O McDonald's faz isso, o Burger King faz isso, as grandes redes fazem isso. Por que eu não posso fazer isso no meu negócio? Né? Para facilitar, às vezes eu tenho um estacionamento que não é muito grande, é um estacionamento pequeno, não comporta todo mundo, a gente sabe que espaço hoje, pelo menos para quem está nos assistindo, a cidade de Campinas tem os IPTUs mais caros do Brasil. É o que a gente chama de cidade ineficiente. Ela é cara para você montar um negócio,
ela custa alto o valor e não oferece um mínimo de garantias de segurança, de infraestrutura, baseado no que a gente paga. Oi, Jonas. Oi, tio Jonas, estamos aqui falando do seu IPTU. Oi, 33 vereadores, estamos aqui falando do IPTU que vocês aprovaram. Aumentos gigantescos, né? E essa semana ainda aprovaram um pacote de 5 milhões de reais para criar a Procuradoria do município. Não, coisas assim. A gente precisa de dinheiro para leitos, precisa de dinheiro para deixar mais eficientes os hospitais públicos que nós temos, que são coisa de dar risada, né? Para cobrir rombo, né? O cara tirando dinheiro dos aposentados de Campinas para pagar as contas, né? Porque o IPTU que subiu não consegue pagar as contas da prefeitura, cheio de cargo comissionado dentro da Câmara dos Vereadores, e estão fazendo isso aí, né? É palhaçada. Eu acho que assim, não é para ser uma live política, me desculpa, mas a gente tinha que lançar uma campanha: não reeleja ninguém. Não reeleja ninguém. Na cidade de Campinas, ninguém, não salva um, ninguém merece ser reeleito. Falei, pronto. Não, tem até gente boa lá. O problema é que mesmo essas pessoas boas, elas não são 100% excelentes. Não tem problema. Se fosse bom, tinha brigado mais, tinha aparecido mais, né? É bom, mas fala muito baixo. Vamos para o sexto pilar, né? Bom, maravilha. Você está conversando com o seu cliente e tal, mas você sabe quem é efetivamente esse cliente? Ele passou no teu balcão, falou bom dia para você, você deu um sorrisinho para ele, falou paga no caixa, né? E aí? Você falou com ele a partir desse momento? Quer dizer, o atendimento ele tem que ser digital também. Quer dizer, ele passa por você e continua existindo. Sim, as estratégias de CRM hoje, assim, é muito mais fácil de implantar e o pessoal não faz. Sabe, você chegar num caixa do supermercado, ou, de novo, falando do Pão de Açúcar, patrocina nós aqui. Você pegar e fazer, por exemplo, o Pão de Açúcar há muito tempo atrás implantou o cartão Pão de Açúcar, aquela coisa Pão de Açúcar mais, sei lá como é que chama, e você chegava, a pessoa que te chamava pelo nome. Meu, isso é fantástico, isso é muito legal. E hoje os outros mercados têm acesso a isso, com criação de programas de fidelidade, com descontos em alguns produtos, mas que forçam a pessoa a conhecer, saber exatamente quem é você, o que você compra, quais os seus hábitos, quantas vezes por semana você está lá, qual o seu ticket médio. Você acaba conhecendo até quem é você consegue saber, deduzir quantas pessoas tem na família, quais os hábitos de consumo dessa família. Isso os mercados estão fazendo. Agora, e a farmácia está fazendo? Tá, tem também os programas de fidelidade. Né? Algumas redes grandes têm, mas o posto de gasolina precisava fazer isso também, a padaria precisava fazer isso, né? Agora aquela coisa, você pegar aquela lojinha do shopping que está começando, aprender a fazer isso, né? Entender. Inclusive, existem duas plataformas bacanas que a gente pode trabalhar. Uma é o chamado e-pontos, que a gente trabalha aqui também, é válido para supermercado, para restaurante, lavanderia, hotel, um monte de tipos de negócio, que permitem que o cliente, isso eu já falei em outra live também, que permite que o cliente, você, né, como lojista, dono do negócio, possa incluir celular e e-mail e trabalhar com vouchers promocionais baseados no que esse cliente está consumindo na tua loja, e gerar um programa de fidelidade para ele dentro da loja. Tudo online, não precisa ter nada instalado dentro. Tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso depois, é só chamar a gente que eu explico como funciona. E o próprio inbound marketing vai funcionar também, porque eu vou definir em que etapa do chamado funil de vendas você vai estar. Porque cada vez que você participa de uma ação online, ele gera um protocolo de conversão. Quanto maior for o volume de conversões que você tiver dentro disso,
você consegue colocar o cliente no ponto que você deseja. Você também vai fazer perguntas para ele e ele vai te responder algumas coisas no dia a dia. Então isso é muito bacana. Complementando esse tópico que a gente falou sobre contato com o cliente, uma das coisas que eu considero, poderia até estar junto desse pilar, mas eu considero separada, que é assim, depois que você conheceu, depois que você entendeu o que ele precisa, o que ele faz, será que você validou o sucesso da compra, após a compra? Tipo, vendeu, acabou? Você não precisa se preocupar com mais nada? Não sei se você já ouviu falar, acredito que sim, no chamado NPS. Não é INPS, mais antigo. Eu ia fazer essa piada agora. Não, eu não vou fazer, você fez. NPS, chama Net Promoter Score. O que ele faz isso? O que ele faz? São plataformas que você contrata ou adquire, tem inclusive algumas gratuitas, que é o caso da SurveyMonkey ou do Compass. Não é Compass, da Jeep, é Compass. Com um N de navio, CONPASS. Você consegue fazer pesquisas de satisfação junto ao cliente. Isso, você está trazendo o cliente para junto de você. Né? Você precisa saber o que o teu cliente tem a ver com o seu negócio. Isso veio, ele mede inclusive o grau de lealdade que você tem com o seu negócio. Isso aí foi criado no início dos anos 2000, mais precisamente em 2003, através da Harvard Business Review, a revista da Harvard, com um cara chamado Fred Rothschild. Eu não sei bem a história, está na internet para quem quiser ver, procura lá a história do NPS, mas basicamente é o seguinte: eu vendi para ele, eu entendi tudo que ele compra, que você citou aí de novo no supermercado, mas será que realmente ele está satisfeito com o que eu estou oferecendo para ele? Será que ele não tem nada? Será que ele vai ter alguém para me indicar? Será que ele vai ser um propagador da minha marca? É isso que trata essa questão da gente trabalhar o Net Promoter Score. Tentar entender em que momento que esse cliente está e se ele vai ser uma pessoa que vai difamar, denegrir ou aprimorar o meu negócio no futuro. A gente precisa, o nosso maior vendedor são os defensores, são os clientes. A gente transformar um cliente em fã da marca, em defensor da marca, aí que está o negócio. O pós-venda, de novo, são coisas assim. Foi o que a gente estava conversando antes, né? O mercado não mudou, só mudaram as ferramentas. Pós-venda existe há muito tempo, só que tem ferramentas que facilitam muito isso, né? O CRM existe, pós-venda existe, só que agora eu tenho como conseguir isso de uma forma mais fácil e eu tenho que saber aplicar. De novo, volta aquela coisa, gente, é faculdade de administração, é um curso de gestão de clientes, gestão de vendas, essas coisinhas. Falta muito no empresário hoje. O cara ainda tem aquela coisa, a gente parece que, não estou inventando a roda, mas o Kotler já falava isso lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, e fala até hoje, né? O marketing fala isso até hoje, né? Assim, a empresa de sucesso, ela não pensa, o foco dela não está no produto, o foco dela não está na venda, o foco dela tem que estar no cliente, tem que atender necessidades. Eu não estou falando nada novo. Eu fiz a faculdade em 1900 em Guaraná com rolha, e lá já se falava isso, né? Eu já estava escutando isso lá atrás, e tem gente que ainda pensa que eu tenho que ter um produto, eu tenho que ter vendedor, eu tenho que ter ponto de uma loja grande, mas não entende o cliente. Tem um monte de gente indo pro buraco, apanhando de site de e-commerce pequenininho, de lojinha pequena que está começando agora. Por quê? Porque não sabe entender o cliente, né? Eu vou falar para o número 8 que eu ia falar, que é exatamente, você está tocando uma coisa e vai ao encontro do que a gente chama de persona.
Ou seja, a partir do momento que você está definindo um modelo, que é um modelo de negócio, você tem que definir a linguagem que vai ser usada para esse público. Entendeu? E essa linguagem vai depender do quê? De uma análise que você faça em relação ao que a gente chama de persona. Que é quem é o tipo do seu cliente que você tem que atender, no que ele se encaixaria, entendeu? Essa que é a questão. Então, para a gente definir melhor o que é persona, nós precisamos identificar qual é o perfil desse público que vai comprar de você, que se materializa num determinado tipo de pessoa que obedece a uma região, que obedece a um estilo de compra desse produto ou de serviço, que obedece uma região, digamos assim, de que maneira aquele produto vai se encaixar para você. Tá? Então, se é um homem de 40 anos, que tem filho, casado e que tem carro em casa, que é consumidor de, sei lá, de música de rock. Legal, então eu estou definindo mais ou menos o perfil, e aí a partir desse perfil desse cliente, dessa persona, eu vou tentar ver se o meu produto tem sinergia com essa pessoa, e se ele atende uma necessidade dessa pessoa, e se ele se encaixa no que a gente chama de dor do cliente, no bom sentido. Né? Qual que é a dor desse meu cliente em relação ao meu produto e serviço? Se encaixou? Se encaixou. Então, beleza. A definição de persona vai muito além daquela definição antiga de público-alvo, onde você falava sobre características, por exemplo, sexo, idade, renda e cidade onde mora, né? Hoje você trabalha com nichos, com perfis totalmente diferentes. Você tem pessoas que têm todas essas mesmas características que a gente falou, mas tem outras que influenciam nos perfis de compra, nos perfis de decisão, que vão muito além disso. Você tem arquétipos que podem ser estudados para definir essa persona. Você tem... vai muito além disso. Daí entra aquela coisa. Boas agências, bons profissionais de marketing, de comunicação, sabem fazer isso para a sua empresa. Né? Já começa a ficar um negócio mais complexo? Fica. Mas fica um negócio muito mais vantajoso. Uma jogada que dá resultado. Né? Você não paga para ver. Você não vai lá e coloca anúnciozinho no jornal de bairro para pagar para ver, porque é baratinho e porque você está querendo ajudar o vendedor. Primeiro, ninguém faz negócio querendo ajudar o outro. Isso se chama caridade. Caridade, você liga no Boldrini e doa 30, 50, 100, 200 reais. Você vai perder muito menos do que fazer uma ação de marketing que você não sabe se vai dar certo, porque você é amigo do atendimento da agência. Você tem que procurar resultado. Uma dica boa, um parênteses dentro disso, tá? Quem diz que resolve os problemas da empresa do ponto de vista de agência está errado. Primeiro, ele tem que entender os problemas da empresa. Quando ele entender os problemas da empresa, aí ele vai propor soluções. Mas que ele vai resolver nada, porque ele não faz sozinho. Ele faz trabalho em equipe. É um trabalho em equipe, trabalha muitas mãos. Se você vier com uma solução, a empresa compra a ideia, quer implantar e ela não sabe se comunicar, não tem um departamento de relações públicas, de comunicação interna, que consegue convencer os colaboradores a vestirem a camisa dessa solução e fazer acontecer, pronto, morreu no berço a solução. Né? Existem soluções, o que a gente falou, é trabalho em equipe. É um trabalho que envolve muitas mãos. Nessa hora que você precisa de bons profissionais para trabalhar contigo, para entender isso, sabe? Para entender que a agência é muito mais do que aquele cara que tem CorelDRAW instalado no computador e faz uma artezinha bonitinha para você. O nome disso é sobrinho, tá? Sobrinho é bom para ver uma vez a cada 30 dias num almoço de família, né? Desculpa falar isso, eu amo meus sobrinhos. Cobra baratinho. Eu cobro baratinho, sabe? Baratinho. Eu faço bem antes do feriado, porque no feriado, no pós-feriado, eu vou estar na praia. Exatamente, né? O cara define o preço do trabalho dele pelo preço que está a cerveja no boteco que ele vai no fim de semana com os amigos, né? Só que é esse o resultado, você vai ter um resultado de boteco de fim de semana. Sim.
Estamos chegando ao 9º item dos 10 pilares para o negócio digital. Para quem está chegando agora, a gente está falando de formas, maneiras, caminhos para você transformar o seu negócio atual para um modelo digital e um modelo, digamos assim, mais aderente ao que se precisa fazer hoje no mercado. Bom, no item básico, mas tem gente que ainda me pergunta, por incrível que pareça, se é necessário. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, será que eu preciso fazer um site? Claro que precisa fazer um site. O site, na verdade, é o único produto que você vai ter dentro da internet que é seu. Porque o Facebook não é seu. Mesmo que você tenha uma página sua, a página não é sua. A página é de um cara chamado Mark Zuckerberg, que também é dono do Instagram, que é dono também do WhatsApp. Mas eu tenho um Google Meu Negócio. O seu Google Meu Negócio, meu amigo, só vai funcionar direito se você tiver um negócio chamado domínio. O que é o domínio? É o www, nome da sua empresa, .ind.br, .us, que você quiser que tenha ali dentro. Mas você precisa ter um endereço. O que esse endereço demonstra? Que efetivamente você existe. Se você não tem um site hoje, você não existe. Tá? Não existe, põe isso na sua cabeça. E esse site ele precisa ter o que primeiro? Não é o quem somos. Eu não quero saber quem é a tua empresa. É um erro clássico que todo mundo faz. Não coloque o quem somos em primeiro no teu site. As pessoas precisam primeiro entender o que você faz, de que forma você faz, se você resolve o problema deles. Entendeu? Eles vão querer saber quem é você, mas no devido momento, não imediatamente. Você pode se apresentar, o seu domínio já é a sua apresentação, mas fale que tipo de problemas, faça um pitch de vendas no teu site, coloque em ordem tudo que você precisa demonstrar de diferencial, que tipo de problema você resolve, o quanto você está capacitado para atender essa pessoa naquilo que você se propõe. A estratégia do conteúdo do site é muito importante. Colocar um texto repetitivo, tem gente que pega, deve ter, eu não sei, deve ter até site que você procura lá. Minha empresa, tem lá modelos para você colocar minha empresa, só muda o nome da empresa e a data de fundação, né? Quantos sites você não entra nisso e vê isso, né? Agora, que você tem que ter um site atraente, você tem que ter lá passar uma mensagem, a mensagem que o cara quer ouvir, que ele quer ver, que ele quer ler, né? Ele pegar, quando ele olhar para o seu site e falar, pô, é isso que eu estou procurando. Quantas pessoas fazem isso? Poucas. Tem gente que simplesmente vai lá. Site que antigamente usava, vou até tomar a liberdade de vocês aqui, de procurar se ele ainda existe. Chamava Gerador de Lero Lero. Agora tem o Mussum Y. Já viu? Sabe que Loren Y? Para o pessoal fazer? Um gerador de conteúdo com inteligência artificial. Então. Você pode gerar frase, pode fazer tudo. Ou seja, você põe lá o que ele faz e ele. Na verdade, eles tiraram. Antigamente tinha um negócio que você. Lero, ele gera a frase e só. Não, mas esse Mussum Y aí eu não conhecia, mas deve ser bacana, hein? Não, na verdade, assim, o que você estava falando, tem sites, cara, que fica aparecendo que um primo meu saudoso primo, Rafael, falava que era o seguinte, é o garanhão de quermesse, sabe? Aquele cara que vai arrumadinho na quermesse para tentar arrumar alguma menininha e tem a mesma cantada o tempo todo, independente se ela é alta, baixa, gordinha, bonitinha, não sei o que, tal. Ele usa a mesma cantada o tempo todo, a mesma conversa. E tem site que parece isso. Tá arrumadinho, tem uma carinha bonitinha. Qual que é o original, na verdade? Ele chama lerolero.bgmweb.com.br. Você vai lá, digita o título que você quer, quantas linhas você quer, e ele gera o lero. Você pode pegar esse texto lá e colocar no site, se você quiser, se você tiver coragem para isso.
mas é lero-lero, é informação que não leva a nada a lugar nenhum. É muito legal, eu lembrei para você ver. Eu tô vendo aqui. Uhum. Ah, outra coisa, importante, tá? Mas não adianta ter um site também se primeiro, era um tipo que a gente usava aqui na época, 10 anos atrás. De que adianta ter um site se ninguém consegue encontrar? Uma frase do nosso querido amigo Rafael Oliveira, famoso Rafael Reis. Deve estar nos ouvindo agora também. Um abraço, Rafael. Coincidentemente, o Rafael que eu citei também chamava Rafael Oliveira, mas não está nos ouvindo mais, infelizmente. Então tá bom. Esse aí tá, fica tranquilo. Ainda não pegou coronavírus. Olha, eu usei o Lero Lero aqui, vou ler rapidão, pedi para gerar um negócio com 20 frases. Como viver num mundo repleto de transformações? Ainda assim, existem dúvidas a respeito de como a execução dos pontos do programa nos obriga à análise das condições inegavelmente apropriadas. Por outro lado, a complexidade... Não, é muito bom isso aqui, cara. Isso é fantástico. Eu devo fazer uma aula. Isso aí é antigo, viu? Nossa, que legal. Inteligência artificial... Vou começar aqui. Na época que o Guy Ritchie, o marido da Madonna lá, fazia microfilmes para BMW no início dos anos 2000. Muito bom. É antigo isso aí, viu? Esse negócio aqui, ainda bem que eu não dou aula, mas em faculdade, só em pós-graduação, porque senão os meus alunos, acho que deve ter alguns trabalhos que os caras fazem isso mesmo. Sim. O professor não lê, vai que vai. Vai que vai. Quem nunca botou receita de bolo em trabalho de faculdade, né? Viu, Heitor? Fale. Eu sempre mando para os meus clientes por que ter SSL no site, que é o Security Server Locker, que é o famoso cadeadinho de segurança. Todo mundo entra e fala, nossa, esse site aqui está protegido. Infelizmente, o Google tem dito que sites que não têm SSL, a tendência é cair no ranking, tá? Então fica a dica aqui, quem quiser, quem puder, fala com a gente também que a gente implementa SSL, é baratinho, custa 30, 40 reais por mês, mas funciona para Google. Ah, mas ele protege efetivamente o meu site? Mais ou menos, não é essa a questão. Ele faz com que você, dentro dos formulários, não tenha o risco desses formulários que você preenche dentro do site serem interceptados, porque eles sofrem uma criptografia antes de serem enviados para os seus destinatários. Ok? Bom, eu vou fechar com o último item, que eu considero o mais engraçado, mas é o que funciona demais. E aí eu queria abrir para você algumas considerações. Vai lá saber quantos minutos, né? Para a gente encerrar, para a gente poder já ir pensando o que nós vamos falar na semana que vem, segunda-feira que vem. Né? Vamos completar 1 hora daqui a pouquinho. 1 hora de live. 1 hora. Beleza. Você já ouviu falar no método estrela? O pessoal de e-commerce está usando muito isso, né? Não sei se é a mesma coisa. O método estrela é o seguinte, quando você está num ambiente, por exemplo, você pode usar o método estrela nessa sala que você está agora. Você já desenhou uma estrela de 5 pontas? Sim. O que acontece? Você vai de baixo para cima, volta para você sai da esquerda, vai para cima, vem para a direita, para baixo, vai para oeste, no topo, vai para leste e volta de novo para a parte de baixo do lado esquerdo, certo? Sim. Agora, se você fizer isso dentro da tua empresa, no formato de tentar desenhar essa estrela, o que vai acontecer? Você vai sair, por exemplo, da sua mesa, onde você está, você vai até a porta, vai analisar tudo que tem perto da porta, vai voltar na parte inferior direita, de novo, e vai começar a analisar os 5 cantos da sua empresa, ou do seu quarto, ou da tua sala que você trabalha, ou do ambiente que você frequenta. E isso vai te mostrar o quê? Empiricamente, que você tem que olhar para todos os lados que estão te cercando. E você fazendo isso,
Você observando tudo que está ao teu redor, você descobre falhas dentro do teu negócio. Claro que eu estou usando isso como uma metáfora, que é o método estrela, para objetivar que você tem que olhar todos os lados que permeiam o seu negócio para você identificar problemas. Sim. Isso vale para o online também. Você pode aplicar o método estrela aonde você está no online. Se você tem um site, um Instagram, um Facebook, um YouTube, um Pinterest, um LinkedIn, WhatsApp Business, você vai percorrendo todos eles para saber o que está acontecendo dentro de cada um. Sim. Até para poder ter uma sinergia sobre todas as suas ações, né? Sim, sim. Eu acho que é. Então o método estrela aliado ao famoso TBC. Tira a bunda da cadeira, porque sem fazer isso você não consegue. Boa, TBC eu gostei. O dia inteiro esperando as coisas chegarem, também não adianta. Não adianta. Se abrir a porta e ficar lá no balcão, quem fazia isso é o tiozinho da venda ali da esquina, que vendia, né, produto vencido e ficava esperando a vovozinha que estava com preguiça de ir até o mercado passar lá para comprar, né? É bem isso. Já era. Mas tá bom. Rodrigão, completamos 57 minutos de live. Segunda-feira que vem tem mais. Para as suas considerações intermediárias. Minutos para considerações intermediárias. Eu acho que a gente tem que de novo, não existe fórmula mágica para você ter resultado. Realmente, os 10 pilares envolvem principalmente o TBC, tira a bunda da cadeira. Você tem que trabalhar, você tem que produzir, tem que se comunicar de uma forma muito melhor, tem que produzir material de qualidade, site de qualidade, foto de qualidade, CRM de qualidade. Tem formas muito mais práticas de se fazer isso, né? E o importante agora é, assim, procurar quem possa te ajudar, procurar profissionais, equipes e pessoas que possam realmente estar te ajudando a buscar soluções para o seu problema. Porque a solução do seu problema vai partir de você, né? Aproveite esse tempo que você está mais fechado, que você está com menos movimento, para estudar, para procurar soluções novas e para pensar que daqui a pouquinho essa curva de crescimento vai ser bem grande, né? A gente teve uma previsão de queda no PIB enorme esse ano, mas se tudo correr bem, se o mundo não acabar, em 2021 a previsão já está chegando, batendo na casa dos 6% de crescimento. Então, quer dizer, a gente tem que... fazer com que cada um que está nos assistindo aqui, tentar propalar esse vídeo dos 4 cantos aí do Brasil. E a gente está aberto, viu, gente, para dúvidas que possam surgir. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui o site da Lógica Digital, que é www.logicadigital.com.br, agência Lógica Digital. Lá tem todos esses canais que eu falei de comunicação. Pode fazer pergunta, a gente, dentro do possível, tenta responder isso para vocês o mais rápido que pudermos. O professor Heitor está aí para também tirar dúvidas em relação à área dele, de áudio, vídeo, foto. Trabalha em conjunto aqui com a gente sempre também, né? Visitamos os clientes juntos também. Sim. Nos permitem, né? Uma visita de peso. São visitas de peso. Peso. A gente está bem pesado, ainda mais. Vou fazer um apelo aqui com o amigão, o Sandro, que é personal trainer que está nos ouvindo. Vou querer que você participe da live. Boa! Podemos fazer. A próxima live está aí jogado o tema. O que fazer em casa para se manter saudável, se manter produtivo, né? E se manter crescendo, né? Não para os lados. Netflix, mas não dá para ficar só em casa assistindo Netflix. Não dá. Eu acho que é legal. Sandro, você está convidado aí para participar com a gente da próxima. Quem tiver ideias para próximas lives, a gente vai fazer sempre segunda-feira, mais ou menos por esse horário, entre 5 e 6 horas da tarde, né? E vamos terminar aqui, completamos 1 hora de live e eu tenho que dar a minha volta no Taquaral. Eu vou sair de casa sim, vou andar no Taquaral sim. Não pode, tá de quarentena. Eu tô de mais de 40, se eu ficar parado aqui eu vou infartar. Se eu ficar parado eu vou infartar.
Gente, fica com Deus. Deus abençoe todo mundo. Até a próxima. Falou! Um abraço. Abraço!